migrar para outra, né? Ah, então, começou agora, então, a gravação, né? Mas todos podem conversar, viu? Até temos mais 2 minutinhos. Mas dando 18h40, eu vou começar, né? Reduziu a tela ou tá igual? Como Parece assim? igual. Parece igual, é. Ah, então tá bom. Porque eu abri aqui o chat, porque eu sempre falo que eu não enxergo o chat. Mas, não, a gente não vê nada disso. então tá. Então vocês estão só com a apresentação mesmo, né? Ok. Tem gente caindo acho que da gravação. Continua mudando, né? Continua assim, tá tranquilo. Ok, obrigada. João, vou pedir para você, então, por favor, ir autorizando a entrada das pessoas, pode ser? Pode deixar, sem problema. Obrigada. Então, boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los, né? Hoje estamos aqui com a apresentação de projetos 2022 do Grupo de Pesquisas Pensamento Japonês, Princípio e Desdobramentos, cadastrado pelo CNPq. Eu estou atualmente como a líder, né? E a vice-líder, a professora Rika Hashimoto. E nós vamos hoje, então, fazer essas apresentações. Mas primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome do grupo, e principalmente agradecer o interesse de todos em desbravar esses novos caminhos, né, adquirindo conhecimento crescente, contribuindo com essa bagagem que todos já trazem para o nosso grupo. Eu vou deixar para contar o histórico do grupo, que se reinventou a partir deste ano para uma outra oportunidade. E hoje eu vou mencionar só apenas que temos 2 linhas de pesquisa, focar um pouquinho mais, né, no que nos interessa hoje. Então, são essas 2 pesquisas, né, as linhas de pesquisa, Pensamento Japonês, Visões Históricas e Comparativas, que temos 5 ou 8 projetos a depender do ponto de vista, e aqui é um link que depois a gente vai anunciar também, mas é o formulário que vocês vão ter que preencher, ok? Para aderir a um grupo. E tem a linha de pesquisa também, que é a tradução linguística e cultural, com 5 projetos novos, e também o link está ali, né? Então, essas são as 2 linhas principais, e, na verdade, elas estão acontecendo simultaneamente, eu acho que deu para vocês separarem, né? Eu agradeço principalmente aos proponentes dos projetos que estão aqui conosco. Conversamos um pouco antes, mas eu acho que essas conversas continuam daqui por diante também. Agora, uma coisa que eu acho que poderíamos falar é que, apesar de 2 linhas aparentemente separadas, estamos todos sob esse mesmo grupo, né? Pois não tem como falar em tradução sem envolver o pensamento japonês e vice-versa também, falar sobre o pensamento japonês sem utilizarmos essas ferramentas, ou não apenas as ferramentas, mas as questões que perpassam pelas discussões sobre tradução e as tantas reflexões que são oriundas dessas conexões, né? Então, a separação é meramente uma organização para que as pessoas possam focar um pouco mais em um aspecto e não em outro, né? E a intenção principal é fazer eventos em conjunto, apresentando resultados dentro dos próprios grupos, do grupo como um todo, né? E isso tanto para um público em geral, em instâncias diversas, talvez começando pelo ano que vem, com os grupos que já estão em andamento e que já estão encerrando alguns de seus projetos, né, que começaram já há algum tempo,
E eu aproveito, então, essa oportunidade para agradecer também aos 7 grupos existentes hoje, e, dentre eles, 4 estão em continuidade, né? Eram 7 e 4 estão em continuidade. Bom, então, focando nos nossos objetivos, que seria hoje aqui, né? Gostaríamos de focar, obviamente, em unir o útil ao agradável, congregando esses esforços para divulgar esses chamados estudos japoneses no Brasil, e também propiciar um espaço de aprendizado, aperfeiçoamento e formação, né? Daí o crescimento do grupo, agregando novas e importantes contribuições. E justamente por isso também, não sei se vocês querem dar uma olhadinha aqui nas propostas do grupo de tradução, né? Bem rapidamente. E por isso que também nós resolvemos pedir um comprometimento, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha com um grupo muito grande, com várias pessoas e vários subgrupos, esse comprometimento é imprescindível. Então, colocamos como requisitos que estavam lá já no convite, uma boa redação em português, sempre vamos passar por várias pessoas vendo, né, inclusive os trabalhos que vão ser desenvolvidos, implica em leitura do próprio grupo, trocas muito profícuas, né? Mas a outra também seria essa proficiência em língua japonesa superior ou equivalente ao N3. Muita gente está preocupada com esse número e entregar um certificado, mas eu acredito que como o nosso objetivo é a formação também, desde que vocês achem que é possível acompanhar os trabalhos, né? Eu acho interessante começar e depois ver se é possível permanecer ou não, né? Então, esse comprometimento que nós estamos pedindo é para pensar em termos de disponibilidade de horário, né? E interesse também compatível com o projeto que cada um escolheria. Por que isso? Porque, na verdade, nós vamos ter que realmente fazer eventos internos e externos, como eu já disse, muitas vezes do grupo como um todo, e o fim último seria provavelmente uma publicação. Né? Sorte também de chegarmos a um fim que seria um resultado que pudesse ser efetivamente divulgado, coisa que o nosso grupo tem tentado se comprometer, e temos conseguido cumprir até, de certa maneira, com um rigor cronológico, né? Então, gostaria de continuar também com essa dinâmica daqui para frente, e por isso que a gente pede essa colaboração, né? Então, nós pedimos também o formulário preenchido até o dia 10, então vocês terão um tempinho para pensar um pouco, verificar os aspectos, se possível e necessário, a gente pode marcar uma outra reuniãozinha para discutir esses aspectos, mas isso tudo já está no formulário. A única questão que eu pediria a vocês é que prestassem atenção a essa carta de intenção com 20 linhas, né? Mostrando a proficiência de japonês de vocês, caso vocês não tenham o N2, mas, né? Mostrando, assim, se vocês conseguem ler. Então, escrever uma cartinha, né? A justificativa da escolha, esse tempo disponível para dedicação ao projeto em horas semanais, né? Parece algo muito rígido, rigoroso, mas seria para vocês se organizarem minimamente, porque mesmo que não tenha reuniões, encontros, eventos programados, eu acho que essa dedicação em termos de leitura, que é muito do que nós teremos que fazer ao longo desses anos, né? Cada grupo vai trabalhar com um cronograma diferente, eu suponho, e essa liberdade é dada, obviamente, né, aos líderes dos grupos, mas que as pessoas já se programem e para dizer, não, mas eu tenho esse compromisso, eu estou cheia de coisa. Então, realmente, escolham apenas um projeto, né? Uma última recomendação, para poder se dedicar bem e conseguir se comunicar bem com os colegas e puder, e, se possível, né? Cumprirem o cronograma. Nós, todo mundo, né? Mas é só isso que eu tinha a apresentar. Caso alguém tenha perdido, né, eu acho que podemos compartilhar pelo menos o PowerPoint para que vocês consigam resgatar as informações básicas que foram passadas, mas nós também teremos um momento no final para
elucidar algumas dúvidas, tanto em relação aos projetos, quanto a esses pequenos passos administrativos, eu diria, né? Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? E pedir também essa colaboração, tá? Então, eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço muito a participação de todos hoje. E agora eu passo, então, a palavra ao professor João, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já está no nosso grupo há algum tempo, e vou pedir a ele que, então, faça a mediação dos trabalhos. Então, por favor, João. Obrigado, Neide. A gente te aguarda aqui quando você voltar para fazer a última apresentação. A gente vai começar, então, com os proponentes, que vão falar cada um brevemente sobre o seu projeto, né? Não tem nenhum limite de tempo especificado. Quem quiser falar pouquinho pode falar pouco, quem quiser falar bastante, fala bastante. Mas é para apresentar o seu projeto para os interessados. Então, a gente começa com a Lilian. Por favor, Lilian. Muito obrigada, professor João, pelo convite para participar, né, do projeto. E, na realidade, o que eu pensei para trabalhar com vocês seria relacionado a, na verdade, a questão geográfica e física do Japão e a relação dessa questão geográfica, né, e também do ponto de vista da natureza dos japoneses, com relação ao pensamento japonês. Então, o Japão seria um país aí que é localizado dentro do Cinturão do Fogo do Pacífico, né, e está ali localizado entre várias placas tectônicas, né, estando sujeito a inúmeras erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis, tendo cerca de 1.500 tremores de terra por ano, né? Então, veja que só Tóquio, a capital, ela tem sido destruída e reconstruída de 1608 a 1945, né, com uma média aí a cada 5 anos. Na verdade, a cada 100 anos, né, eles falam que há um grande terremoto. E temos aí também a questão dos climas aí de monções, né, que seria a Tsuyu em julho, né, no início do verão. Temos também os tufões, que são comuns no outono. E, além disso, as ilhas também têm florestas e tinham antigamente recursos naturais que foram aí bem explorados. Então, o enfoque que eu dou ao projeto seria relacionado à questão ambiental, né, sendo que nós temos aí mais recentemente o maior destaque às mudanças climáticas, que também são aí observadas no ambiente natural japonês, né? Aí um dos exemplos seria esse aumento de eventos extremos, né, o número de tufões e também com a elevação ou diminuição do nível do mar. E então temos aí que os desastres eles são muito frequentes no Japão. Então, como resultado desses desastres que a gente encontra, existe aí uma exposição maior da população japonesa a ambientes estressantes, né? E aí existem alguns pesquisadores que acreditam que haja uma ligação, por exemplo, né, dessa questão de ser uma situação estressante a uma baixa natalidade do país. Então, isso acabaria por influenciar, né, até na produção aí do funcionamento reprodutivo dos japoneses, né? Eles tentam explicar também dessa forma. E aí no Japão teria aí uma percentagem, né, de 45% das mulheres que não teriam interesse em ter um parceiro, por exemplo. Então, dentro dessas pesquisas, a gente acaba vendo essa influência, né, na vida cotidiana do que seriam esses desastres na questão do cotidiano japonês. Mas, então, qual seria essa influência, né, dos desastres na própria cultura e no pensamento japonês, né? Então, os japoneses, eles desenvolvem essa psique, que seria de não brinque com a natureza, né? Porque a natureza, ela seria mais poderosa do que os humanos, né? E que não há, portanto, uma possibilidade de domesticá-la. Então, isso acaba influenciando, talvez,
questão cultural, temos também outras características, né, sobre o comportamento cultural do japonês, que além da questão da natureza, temos também uma certa cultura do silêncio, em que apenas 2,5% da população é diagnosticada com depressão, mas que tem um índice de suicídio aí de 20%, né, por 100 mil pessoas. Temos também a questão de apresentar-se como uma cultura coletivista, que não dá ênfase ao indivíduo, né, e aí vê como sendo algo negativo expressar essas emoções. Ou seja, as pessoas, elas procuram não demonstrar fraqueza, o que acaba criando um grande estigma, né, de doença mental. Então, daí surgem outros comportamentos, né, que seria aí obsessão com jogos de realidade virtual, né, relações aí com bonecas e serviços de amizade e de relacionamento que são remunerados, que são bem conhecidos, né, aí para quem lê bastante notícia. Então, veja que o Japão ele acaba reunindo, né, fatores aí que o sujeitam a uma incidência grande de desastres naturais e que o país, na verdade, ele tem sido obrigado a desenvolver meios para a prevenção de riscos de desastres, né, tornando-se aí uma referência internacional sobre o assunto. Então, para investigar o modo em que o país aborda a natureza, né, o clima e os desastres, né, esse respeito que eles têm com relação à natureza, seria, então, o objetivo do nosso projeto buscar os pensamentos que fundamentam essa percepção da convivência do homem com os elementos da natureza, né? Então, veja que essa relação aí estreita entre os homens e a natureza é presente em obras literárias e artísticas, né, moldando a própria identidade do país. Então, veja que o objetivo, então, que a gente tem aí de analisar essa perspectiva do pensamento japonês sobre a natureza, o clima e os desastres, apresentaria inicialmente 4 principais eixos temáticos que, posteriormente, né, conforme a gente for aprofundando a nossa pesquisa, podem ser modificados, mas que inicialmente seriam 4. Então, o primeiro seria com relação ao pensamento budista da escola Soto, que seria sobre a relação do homem com a natureza, né, fruto do pensamento de Dogen, que tem a concepção de que a natureza é o lugar da iluminação. Teríamos o segundo eixo relacionado ao pensamento, né, de Watsuji Tetsuro, que defende que os ritmos da vida humana integram o meio ambiente que serve de base para a vida ética humana. Né? Já o terceiro eixo seria relacionado ao pensamento japonês na estética ambiental, né, abordando a beleza do mundo natural. Né? E o quarto eixo seria relacionado ao pensamento japonês e à cultura do desastre, né? Aí com um conjunto de narrativas e discursos como resultado direto de um desastre. Esse eixo estou pensando em trabalhar em conjunto, né, com uma colega que trabalha na Universidade de Tohoku, que tem experiência aí empírica de fazer a entrevista diretamente com as pessoas que sofreram, né, com o tsunami de 2011. Então, seria um trabalho feito em parceria com essa colega também. Então, em poucas palavras, seria isso a ideia geral do projeto. Espero que apareçam, né, alguns interessados aí e estamos aí à disposição. Muito obrigada. Obrigado, professora Lilian. Vou já passar, então, a palavra. Perdi a ordem aqui, acho que é Mina Isotani, por favor. Ela estava conosco, não? Eu lembro de ver ela entrar. Ah, apareceu aqui agora o íconezinho. É que são tantos ícones que eles passeiam na tela. Eu tô, gente. Desculpa, tem efeitos sonoros aqui de crianças, muitas risadas, choros. Então, e eu tô no lugar, estou escondida.
Eu não estou nem na minha casa, estou escondida. Ver um bebê aqui agora, gente, ó, não é meu. É meu sobrinho. Então tá de... Eu peço licença a vocês pelos barulhos externos aqui. Então, em relação ao grupo, o que foi pedido, né, para pensar uma linha de pesquisa, então, levando em conta que o que eu estudo ainda é o feminino, a representação do feminino, levando em conta teorias de pós-coloniais, estudos de gênero, e outras teorias que envolvem os estudos sociais, pensando a mulher e a literatura. Então, fiquei pensando assim, né, talvez o título a gente tem que chamar a atenção, né, para justamente saber o que a gente quer e a gente não se perder no meio do caminho, porque afinal esse campo de estudos ele é muito abrangente, e ainda mais quando a gente se refere a estudos de gênero. Então as pessoas começam a imaginar um monte de coisa e vários recortes. Vamos falar então do Japão lá do século tanto? Não vamos. Eu fiz um recorte aqui do século XX. Então seria o feminino na literatura japonesa moderna, né, escrevendo a mulher e a mulher escritora. Eu comecei a pensar, né, nesse mulher escritora, ainda no doutorado, mas não me aprofundei sobre isso para não entrar também em outras searas aí e problemáticas mesmo para um doutorado. Afinal, falar também sobre a mulher escritora tem uma série de questionamentos e teorias que envolvem também a gente estudar por este caminho, né? Então, aqui, na realidade, o que a gente vai fazer, né? Então, ainda, né, no campo dos estudos de gênero e focado na pesquisa da construção identitária e da representação, vamos estudar a mulher pensando em um conjunto de fatores, que seriam o seu posicionamento social, né, o sistema familiar, valores sociais e religiosos, bem como a estruturação política, econômica e legal, no qual elas estão inseridas no Japão do século XX, e pensando também que a literatura moderna japonesa, se aqui pegando um recorte lá do início do século, até pensando na contemporaneidade, sabendo que todos esses fatores, eles mudaram de acordo com o momento histórico vivido pelo Japão também. Então, isso é interessante. E aí surgem vários questionamentos aqui, e é o que se pretende, a partir desses questionamentos, a gente fazer um estudo bem interessante, aprofundado sobre isso, que de que forma essa mulher ela foi representada e foi descrita nas publicações de autores reconhecidos tanto no Japão como, né, no ambiente internacional, como Kawabata Yasunari, Osamu Dazai, Yukio Mishima, entre outros escritores homens. Além disso, e já dentro desse estudo, a gente acaba tocando no assunto, né? O que determina, então, quando a gente estuda a mulher, né, a representação dessa mulher, então, quem é essa mulher japonesa? O que determina a gente falar que existem características naquele determinado momento e naquele contexto que descrevem a feminilidade ou a masculinidade, né? E também outra questão. Então, como que essas mulheres, já partindo aí a partir da década de 60 e 70, como que essas mulheres escrevem outras mulheres a partir desses questionamentos que existem dentro da construção do ser mulher, né? E o que a gente pode aprender da construção desse ser mulher através da escrita. Então, são algumas questões que a gente começa para já caminhar um pouquinho aí no processo de pesquisa. Isso sempre levando em conta justamente essa interdisciplinaridade entre a teoria literária
e as diversas áreas dos estudos sociais, né? E eu acho interessante, e além disso, pensando numa justificativa grande aqui para esse projeto, além de não termos muitos estudos relacionados a isso, a mulher na literatura japonesa, nem assim no Japão ou fora do Japão, mas seria interessantíssimo, né, trazer isso aqui para os estudos japoneses no Brasil. É um estudo bastante está acontecendo agora, né? Existem muitas teorias, muitas conversas, tá tudo muito em ebulição, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado, mas é interessante por causa disso, né? Trazer toda essa informação e a gente poder ter a oportunidade de estudar aqui também. E dentro, assim, desse objetivo, nesse 1 ano e pouquinho, né, é tentar realmente fazer a gente conseguir fechar algumas obras específicas, pensar muito bem nisso para fazer todo esse panorama e conseguir trazer esse informativo de uma forma didática, né, tanto para alunos ou para quem tem essa curiosidade ou quem quer estudar, ou mesmo para quem não está envolvido necessariamente em estudos japoneses, mas que possam também ver para que essa pesquisa seja ampla o suficiente para que outros grupos, que a gente possa conversar com outros grupos e que isso possa enriquecer, né, ainda mais esse estudo e que traga justamente olhares, né, para algo que às vezes é considerado um pouco curioso, né? Isso sempre que eu apresento alguma coisa sobre o assunto, como ele está muito em voga e são muitas teorias envolvidas, aí as pessoas querem, né, falar de tudo um pouco e acabam misturando também épocas, contextos, puxando, né, obras muito mais antigas e acaba se perdendo. Então, trazer um pouco à luz esse conhecimento e a gente conseguir fazer um panorama e conseguir escrever sobre isso, que outros tenham esse material para ter alguma coisa, né, para ser repassado, né? Que a gente não tem nada, tem pouquíssimo aqui no Brasil de material para ser acessado, né? São o quê? 1, 2 pessoas que estão pesquisando agora. Então, isso quem sabe tenham mais interessados, aí alunos empolgados também no assunto, que possam sempre trazer coisas muito novas, autores novos. A gente também tem uma profusão de escritoras, né, que estão despontando, que estão sendo traduzidas não só no Brasil, mas também, principalmente em língua inglesa, em língua espanhola, que vale a pena a gente conhecer e saber o que está acontecendo nesse meio. Então é isso, é curtinho, conciso. Se depois alguém tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Obrigada, gente. Obrigado, Mina, muito obrigado. Acho que a próxima pessoa é a Janete, né? A gente tinha anotado. Só para aproveitar, estou mandando no chat aqui de novo. O professor Andrei, ele criou um site, ainda não tem nada no site, não adianta ir para lá agora, mas eu pus o endereço aí. Todas as nossas propostas vão estar ali nesse site depois para vocês conferirem, poderem ler os textos, tá? Janete, sensei onegaishimasu. Bom, eu já tinha feito para outra vez que a Neide Sensei tinha pedido, já tinha feito essa apresentação aqui, então acho que fica mais fácil, talvez, para entender. Dá para ver, né? Dá para ver, ok? Sim. Estamos bem.
Então, eu pensei, como tendo a ver com o meu doutorado, né? Eu vou explicar aqui o meu perfil misturado, né? Letras, e ao mesmo tempo eu também tenho um mestrado em comunicação pela UERJ, e minha tese de doutorado foi por Entre Mitos e Fadas, diálogos metafóricos com a literatura midiática japonesa na obra de Hayao Miyazaki. Então, eu trabalhei com literatura japonesa, mas ao mesmo tempo também trabalhei com cinema de animação. Então, eu tentei seguir nessa mesma linha, porque eu já tinha consultado esse livro que eu pretendo trabalhar e essa linha de pensamento para minha tese, só que eu não tive tempo de desenvolver. Então, nesse projeto de pesquisa, eu tentei mixar essas minhas duas tendências de pesquisa, que é a comunicação, com a questão do cinema, da mídia, e, ao mesmo tempo, com a questão da herança estética, que é uma coisa que eu já tinha trabalhado no doutorado. Né? Essa proposta de projeto tem como objetivo lançar alguma luz sobre a herança estética japonesa e a atual excelência da sua animação, baseado na teoria apresentada por Shuichi Kato em seu livro Coleção de DVDs Nihon no Kokoro to Katachi, Japão, Forma e Alma, que é um livro que eu peguei para tese, mas eu não consegui, em questões de tempo e tal, inserir. E, juntando com isso, com a questão do pensamento japonês, para dar um reforço nessa questão que o Shuichi Kato levanta, porque ele vai desde o período da estética de Homo até exatamente a animação, eu procurei esses acordos dos livros que foram indicados, eu achei alguns volumes dessa coleção da Yoanami Shoten, no Shiso, exatamente os volumes 1, 5 e 7. O volume 1 é exatamente sobre o que é o pensamento japonês, qual é a imagem, que imagem é essa de Japão. O volume 5 fala sobre a questão da imagem do corpo, que eu acho que é uma coisa importante quando a gente pensa em estética, e principalmente em animação, essa imagem do corpo na animação. E, ao mesmo tempo, o 7 fala sobre a questão dos cerimoniais e como os rituais cerimoniais influenciam na estética. Então, a ideia é esboçar essa relação inequívoca entre natureza, beleza e a animação contemporânea. Antes eu tinha colocado só o Isao Takahata, que é o mesmo que o Kato cita no livro. Mas eu pensei em incluir, se puder, o Osamu Tezuka também, por questões de que tem a questão do corpo no Tetsuan Atomo, do corpo robô, tem a questão dos Karakuri Ningyo, pode ser uma linha interessante para pensar, e mesmo o trabalho que ele fez de animação de Buda, o mangá, e depois virou uma animação. Então, essa questão pode ser interessante mixar tanto o espiritualismo e a transcendência do Takahata com o Tezuka. A justificação do interesse primário no ingresso dos cursos de língua japonesa ser a admiração pela cultura pop, muitos alunos ingressam por conta disso, muitos alunos desenvolvem o interesse depois pela área acadêmica. Essa ideia veio porque, recentemente, eu tenho recebido vários convites para participar de bancas que tentam exatamente pegar como objeto de estudo alguma animação. Recentemente, eu tive uma banca na UNB, que a menina falou sobre o uso do espaço, né? Ela é de arquitetura, o uso do espaço, a influência do espaço dentro da obra do Hayao Miyazaki. Tem um rapaz da USP, o Murilo, que está falando sobre a questão do conto da Princesa Kaguya, do Takahata. Então, eu já fui sobre o Vingador do Futuro. Então, eu vejo que muitos alunos têm interesse em desenvolver um trabalho acadêmico sério, embasado com animação, mas, ao mesmo tempo, ele não carece de alguma bibliografia em português, às vezes, que meio que dê esse norte. Então, a ideia seria construir esse norte a partir de buscar nessa estética da história estética do Japão, essa ligação com a contemporaneidade, e considerando que os dois são dois baluartes da animação, o Tezuka e o Takahata, até porque o Takahata
é o mentor do Miyazaki, então muita coisa que a gente pode falar sobre do Takahata pode ser extrapolada para o Hayao Miyazaki. Eu pensei em trabalhar focar em duas obras específicas, Tetsuo Atomo e o Buda, e o Takahata em Pompoco e o Conto da Princesa Kaguya. E a escolha bibliográfica foi exatamente tudo partiu desse livro, né, que eu peguei para usar para a tese, que é um Shuichi Kato exatamente falando sobre a herança estética do Japão desembocando na animação, o Nihon Shiso da Yanami Shoten, que o primeiro é o Japão e o pensamento japonês. Nesse, ele fala de forma abrangente do que é o Japão, do pensamento japonês, com foco nos tempos modernos. Interessante dessa coleção é que esses volumes todos eles fazem uma ponte para a contemporaneidade, né? Então, aqui desse volume, a ideia é utilizar as questões de peculiaridades da arte japonesa e como ela pode ser entendida no pensamento contemporâneo. O volume 5 é a transformação da imagem do humano, corpo e mente. E desse volume é a ideia a partir do momento em que indica-se que há uma negação do sujeito do pensamento japonês em prol de uma natureza. A ideia é analisar essa relação entre a concepção do humano e seus conflitos em relação à vida em sociedade. E, a partir daí, também extrapolar as metáforas que podem ser compreendidas no Ocidente como atraentes, né? O volume 7 é o cerimonial e criação, a origem da arte e da beleza. E desse volume pretende-se utilizar a criação de beleza a partir de rituais religiosos e como essa criação se liga aos conceitos estéticos modernos. Pensando que a arte japonesa, podemos dizer, começou exatamente dessas questões rituais, no período de Omon, de adoração de Deus, então essa questão ritual é bastante importante. Fora usar o livro do Japão, Coração, Forma e Alma, do Shuichi Kato, e fora tem uma coleção de DVDs também, no qual ele fala de várias artes japonesas, né, que fala sobre todo esse esplendor da beleza e da estética japonesa, e que é utilizado como guia, né, do trabalho. A linha argumentativa, né, é um esboço, obviamente, que depois a gente vai se mais baseado, né, na linha dos livros, a introdução com o resumo da relação entre beleza e natureza nos primórdios, de Omon e Aoi, que é de onde ele parte, a relação entre religiosidade, ser animal e princípios estéticos, a relação com o outro mundo, que é algo que fascina também muito, essa não divisão, ou uma divisão muito tênue entre o Japão, o mundo dos vivos e dos não vivos, as influências internacionais, o que é importante, essa troca de cultura estética entre o Japão e o Ocidente, e como isso, de uma certa forma, influenciou na própria fazer estético japonês, e a criação do estético do século XX, a herança e futuro, Osamu Tezuka e o Isao Takahata, embora ele já tenha falecido, mas ele deixou. O tempo aproximado de execução seria 1 ano e 6 meses. A questão de avaliação, separação, organizar, no caso, tradução dos materiais seriam utilizados 1 ano, e a escritura do fascículo com cerca de 6 meses. Obviamente, o cronograma proposto, obviamente, pode durar mais, dependendo do desenvolvimento do trabalho, né? Então, basicamente, é isso a ideia. Se alguém se interessar, a ideia seriam encontros, pelo menos mensais, com divisão dos trabalhos, dos textos, para a gente depois ir apurando e escrevendo o que for interessante para depois, no final, estruturar essa linha argumentativa voltado exatamente para como essa herança estética japonesa, baseada nesses 3 pilares, né, natureza, religiosidade e rituais, podem ajudar a explicar essa excelência da animação japonesa e dar uma linha teórica para futuros estudantes de cinema de animal, extrapolar, né, do Tezuka e do Takahata para
para outros tipos de animação ou produções midiáticas. Basicamente, era isso. E depois, se alguém tiver alguma colocação, mas basicamente o que eu tinha pensado era isso, porque já faz parte do que já estava na tese, o que eu atualmente pesquiso, apresento, no projeto de extensão que eu tenho. Então, eu achei, e como eu vejo que muita gente carece, quer estudar, mas carece desse material que tenha como resultado ou objeto de estudo a animação é muito grande, é um número razoável, eu achei que seria por bem de que seria interessante, já que não tem nada nessa área. Muito obrigada, basicamente era isso. Obrigado, Janete, muito obrigado pela apresentação. Vamos passar então para o professor Silvio, que está aí, não está... está aqui na minha tela. Bom, boa noite novamente. Eu vou compartilhar um momento só. Bem, como a minha área disciplinar, não poderia me furtar, né, em trazer aqui, né, um pensamento econômico japonês, e esse pensamento econômico japonês, né, que estou pensando em propor, né, como projeto, é estudar o Kaname Nakamatsu. Ele tem um modelo econômico chamado dos gansos voadores. Bom, seria um pouco. Não? Então, fazendo um pano de fundo, em relação ao crescimento e desenvolvimento econômico japonês, ele estava em destaque desde a Segunda Guerra até o final dos anos de 1990, quando houve a crise financeira asiática. Tá? Destaque em termos da academia, destaque em termos da imprensa. E, justamente, quando eu estava no seu ápice como destaque acadêmico, principalmente no Ocidente, aí tinha uma hipótese de que a sociedade e a cultura japonesa então, possuem características particulares, portanto, esse desenvolvimento econômico japonês. Entretanto, outros países depois do leste, principalmente do leste, do sudeste asiático, também emergiram economicamente. Portanto, essa hipótese para relacionando esse grande desenvolvimento japonês é uma hipótese que pode ser refutada. Bem, em síntese, qual que é esse modelo econômico dos gansos voadores? Então, ele explica o desenvolvimento econômico não só do Japão, mas dos países do leste asiático. E é um modelo de desenvolvimento econômico, quando eu falo modelo, é uma teoria, que é reconhecido mundialmente nas ciências econômicas. E foi concebido nos anos 30 por Kaname Akamatsu, relacionando o comércio internacional com o desenvolvimento econômico. Bem, e em relação ao pensamento de Akamatsu, ele principalmente o seu segundo artigo, não línguas não são citados os primeiros trabalhos que são trabalhos dos anos 30. E Akamatsu, ele fez discípulos, sendo que os principais são Kiyoshi Kojima, Terutomo Ozawa e T. Yamazawa. Estudiosos que já pesquisam o pensamento do Akamatsu, como essa pesquisadora aqui, que é Ikema,
Há alguns livros, né, publicações, né, de um dos discípulos do Akamatsu, que é o Ipei Yamazaki, o livro aqui, né, em língua inglesa. Portanto, né, os objetivos da pesquisa, né, são, em primeiro lugar, estudar a biografia de Kaname Akamatsu, em segundo lugar, analisar o pensamento econômico dele, né, e seus principais discípulos, por meio de seus trabalhos acadêmicos originais, ou seja, em japonês, né, e mesmo em língua inglesa, assim como pelos trabalhos que o criticam. E, por último, o objetivo é contribuir com a difusão do modelo econômico dos gansos voadores em língua portuguesa. Então, em síntese, enfim, é a minha proposta, né, de pesquisa e, bom, algum aluno aqui ou algum parceiro que quiser participar, né, a gente está aqui à disposição para perguntas. Né? Me escutam? Tá tudo bem? Obrigado, professor Silvio, Obrigado. pela apresentação. Vou passar agora para o Andrei. Por favor, Andrei. Boa noite a todos. Acho que, para quem não me conhece, meu nome é Andrei, eu sou professor do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a minha pesquisa, basicamente, é em torno de literatura, e eu trabalho bastante com tradução. Mas, conversando com a professora Neide sobre a minha participação aqui, nesse grupo de pesquisa, eu acabei escolhendo o lado do pensamento e não o lado da tradução. Vou explicar um pouquinho o que é que eu tenho em mente, e aí vocês vão entender por quê. Mas, na verdade, uma coisa está tão ligada na outra que o pensamento é tradução e a tradução é pensamento também, né? Porque a gente está trabalhando com uma cultura e a gente ensina essa cultura, pensa, pesquisa essa cultura, e a nossa missão é explicar essa cultura para pessoas que não são tão familiarizadas com ela. E isso é a tradução. Quer dizer que mesmo quando a gente está falando de pensamento japonês, a gente está falando de tradução cultural do pensamento japonês. Uma coisa não tem como escapar da outra, mas como eu tinha que escolher qual dos dois grupos eu ia ficar, eu fiquei para o lado do pensamento, até para eu ter ideia de que eu estou fazendo uma coisa diferente do que eu já vinha fazendo, né? Ter alguma novidade no que eu estou fazendo. Então, vou tentar compartilhar a tela com vocês. Tentar fazer de um jeito que se enxergue, porque assim, muito pequenininho, não dá para enxergar. Né? Melhorou aí o tamanho? Tá. Sim. Está bem visível. Tá, eu vou fazer uma explicação bem simplesinha, na verdade, tá? Nessas pesquisas que eu tenho feito até agora sobre tradução de literatura japonesa no Brasil, eu notei que o que tem mais no Brasil de tradução é de prosa, especialmente romance, bastante conto também, e pouca poesia. E o que tem de poesia é super, mega, hiper, laser concentrado no assunto haikai. Por quê? Por diversas vicissitudes históricas da evolução histórica cultural do Brasil como país, aí não tem a ver com o Japão, tem a ver com o Brasil. No Brasil, os poetas brasileiros já têm uma tradição de interesse pelo haikai. Já desde a Semana de Arte Moderna, passando por Guilherme de Almeida, passando pelos concretistas, eles já adotaram o haikai como se fosse uma espécie de preferência nacional no Brasil. Então, na verdade, no Brasil se produz muita coisa sobre haikai, mas não necessariamente vindo do nosso grupo, do grupo de pessoas que estudam o Japão. As pessoas trabalham com poesia, elas fazem experimentos poéticos, trabalham com estéticas modernas ou modernistas ou contemporâneas, e aí elas chegam no haikai por essa via e por essa tradição brasileira de incluir o haikai nas nossas ferramentas brasileiras de fazer poético.
Isso, bom, então, uma das coisas que eu notei é que quando a gente vai ler sobre poesia japonesa no Brasil, que tem disponível para a gente aqui, ou são pessoas que estão falando de haikai sem ter muita familiaridade com o Japão, com a cultura japonesa, falando meramente da perspectiva brasileira e da tradição brasileira e achando que estão falando do haikai japonês, ou então, aqui do nosso lado do muro, pessoas que falam de uma maneira muito especializada, como se estivesse falando com um público que já conhecesse tudo de poesia japonesa, como estivesse pregando para os convertidos, basicamente, e sem ter uma vontade de explicar esses conceitos e temas de uma maneira que alargue a compreensão e o imaginário brasileiro sobre o que venham a ser conceitos poéticos. Então, eu acho que eu decidi há algum tempo assim que uma missão que eu ia me dar era fazer a ponte entre o pessoal que fica só na poesia brasileira e acha que haikai é uma determinada coisa, quando, na verdade, o haikai não se limita àquilo, e o pessoal que já está estudando mais aprofundadamente, lendo textos japoneses, indo às fontes japonesas, fazer a ponte desse pessoal que já tem essa compreensão maior do que vem a ser a poesia japonesa, fazer uma ponte para que essa poesia japonesa seja melhor conhecida no Brasil, e não apenas essa coisa limitada. A gente vê muita gente também citando autores em inglês, porque é o que a gente tem acesso aqui, são autores de língua inglesa que escreveram sobre o haikai, fica muito circunscrito a um determinado tipo de haikai, inclusive, porque o haikai tem uma história muito mais comprida do que aquele haikai modernista que veio pela via do inglês. E uma coisa bastante impressionante assim é que no Brasil tem pouquíssimo tanka, pouquíssimo waka, que não seja haikai, traduzido ou estudado. Quando, se a gente for no Japão, ver o que é considerado mais organicamente japonês, em termos de poesia, é o waka, é o tanka, né? E o haikai é uma coisa que veio junto, mas fica muito estranho pensar só no haikai sem pensar no waka ao mesmo tempo, como se tivesse recortado um pedaço só para se estudar, né? Então, lá do lado da tradução, o que eu venho fazendo até agora? Eu venho traduzindo bastante waka, porque eu acho que tem uma falta muito grande de tradução de waka no Brasil. Ao passo que haikai não falta tanto assim, tem bastante mais haikai traduzido, né? Podia ter mais, mas comparado com a proporção de waka que já foi traduzida, a waka é muito pouco, né? Só que de traduzir o waka, eu cheguei à conclusão que eu preciso também apresentar conceitos que para um japonês são super naturais, previsíveis, né? Desde elementos da natureza, esteticidade da natureza, até conceitos realmente estéticos, como, por exemplo, sei lá, desde Yugen, Mono no Aware, Okashi, Wabi-sabi, esses conceitos estéticos japoneses que, para um japonês, fazem todo sentido, mas que para um brasileiro pode ser que se perca quando ele está lendo poesia japonesa traduzida. E outras coisas, como, por exemplo, a estrutura de como é que uma antologia japonesa de waka funciona, como é que ela é estruturada, e por que ela é estruturada daquela maneira, e qual o significado dessa estrutura, por que é dividido nas estações e depois no amor, etc, etc, etc. O que é amor? Porque o amor no Ocidente e o amor no Japão não são a mesma coisa, mas tem muitos pontos em comum, etc, etc, etc. E me ocorreu que na minha área de teoria literária, de literatura comparada, existem muitos livros que têm títulos como Palavras da Crítica, Conceitos de Teoria Literária, Vocabulário da Teoria Literária, que são capítulos, diferentes capítulos, cada capítulo pegando um conceito importante para aquele campo. Então, a minha ambição seria, a ambição bem grande, na verdade, mas vamos ver como é que a gente operacionaliza isso, seria redigir textos que tratassem cada um centralmente de um desses conceitos, de um desses vocábulos, de um desses termos, alguns técnicos, alguns literários, alguns estéticos, com a preocupação de que ele seja apresentável para um público brasileiro que já tem alguma informação estética e literária. Então, literalmente fazendo a ponte entre como é que se fala de teoria literária e de crítica literária e de estética no Brasil, e como é que se fala um pouquinho no Japão,
a partir de leitura de textos escritos em japonês, que eu acho que é isso que está faltando, e é uma coisa que a professora Neide também bate bastante nessa tecla, sempre que ela fala que está faltando em grupos de pesquisa, é gente que trate desses conceitos sem ir buscar no inglês, ir buscar os conceitos nos textos em japonês. Está tudo muito inicial, assim, o meu objetivo é bem simplesinho e tal, mas eu acho que o trabalho de pesquisa vai se dividir, trabalho de pesquisa não, os objetivos de produção intelectual do meu projeto se dividem em duas frentes. Uma frente é apresentação de trabalhos e redação de artigos acadêmicos dentro dos moldes do que é um artigo acadêmico no Brasil, com formatação ABNT, publicação em periódico, seguindo as regras, etc., 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 de tamanho, argumentação, estruturação da língua portuguesa, falando de conceitos estéticos japoneses. E uma segunda via, que eu acho que vai, inclusive, se comunicar com extensão, não vai ficar só na pesquisa, seria esse endereço de um site da internet que o professor João Marcelo botou aí na tela. Não tem nada no site ainda, eu criei o site hoje. Mas a minha intenção é fazer com que esse site seja uma espécie de enciclopédia um pouquinho mais aprofundada de conceitos japoneses, que ela esteja sempre aumentando dinamicamente com textos escritos por alunos de graduação, por alunos da pós-graduação e por pesquisadores da área, cada um no seu nível de argumentação, no seu nível de aprofundamento, desde textos mais básicos até textos mais aprofundados, reunidos nesse site, de maneira que haja duas coisas, né? A divulgação mais simples e menos rebarbativa de teorias e elementos do pensamento japonês de uma forma acessível para o público brasileiro, e também que ele possa ser dinâmico o suficiente, que ele possa estar sempre em renovação, ter novos textos, os mesmos textos serem revisados mais de uma vez, ou serem escritos em coautoria por mais de um autor, com mais de um autor acrescentando informação, essas coisas todas, essas ideias que eu tenho para o site, um site que esteja sempre dinâmico e sempre em transformação. Esse site também, pelo que eu entendi da professora Neide falando, a gente vai usar também como base para a apresentação da pesquisa e da equipe também, em uma outra aba, né? Vai ter uma aba de renovação dinâmica de conteúdo, mas vai ter uma outra aba que vai apresentar os diferentes projetos, os diferentes pesquisadores e as diferentes equipes. Isso aí já não seria o meu projeto, né? Seria a parte que corresponde ao grupo de pesquisa como um todo. Mas a gente achou melhor fazer um site só, porque para não criar muita confusão também. Vamos fazer diferentes abas no site. Basicamente, a minha ideia é essa, e se vocês tiverem interesse em trabalhar comigo, o que eu vou fazer, basicamente, é distribuir textos para a gente ler, discutir, resumir, categorizar e transformar em novos textos em português que façam essa tradução cultural, essa ponte entre o universo imaginário, estético, japonês, e um leitor brasileiro interessado, que teria interesse em ler textos de gente que está fazendo estudos sobre cultura japonesa a partir de textos japoneses. Acho que é isso. Obrigado, Andrei. Vamos lá, então. Acho que agora você podia fechar o seu PowerPoint, Andrei? Obrigado. Não sei se o Diogo vai apresentar. Diogo, cadê você? Ah, tá aqui. Negashimasu. Obrigado. Boa noite para todos. E, bem, o título do meu projeto é Vocabulário da Estética Japonesa. Parece muito com o do professor Andrei, mas é bem diferente, na verdade. Porque o que a gente vai tratar, o objetivo é definir todos esses conceitos estéticos que nós ouvimos e lemos bastante quando nós lemos sobre poesia, ou sobre cinema, ou até sobre sociologia, que são Mononoare, Yugen, Wabi-sabi, Iki, até termos mais contemporâneos, como Kawaii ou Moe. Né? Esse projeto ele parte de um pressuposto. Esse pressuposto é que
depois de Meiji, ou seja, com a modernização do Japão, um dos campos intelectuais que adentra o Japão é a filosofia. Com a filosofia, a estética. A estética é uma forma muito específica de se olhar para o fenômeno do belo e da arte. De posse disso, os intelectuais japoneses tentaram criar uma estética japonesa, ou seja, usando as ferramentas da filosofia estética ou da filosofia da arte ocidentais, tentaram pensar a sua própria produção artística e os próprios termos que eles tinham na história. Ao fazer isso, eles transformam esses termos, né, como mono-no-are, etc., que eram, a gente pode dizer, recursos poéticos ou recursos retóricos, né, da poesia japonesa como todos, transformam eles em conceitos estéticos, ou seja, formas específicas do Japão de definir o belo ou de definir a arte. E bem, e são esses conceitos criados nessa modernidade japonesa que nós usamos até hoje, né? Quando nós falamos que, por exemplo, os filmes do Ozu têm alguma coisa de Yugen, alguma coisa de mistério, a gente está usando não aquele conceito que a gente via lá no Teatro No, com Zeami, mas sim o conceito tal qual ele foi pensado na modernidade japonesa, já com a influência da filosofia e da estética ocidental. Logo, a definição desses conceitos, como eles foram pensados lá no início, lá na década de 20, 30, eles são fundamentais para a pesquisa posterior de vários campos dos estudos japoneses. É por isso que eu pensei nesse projeto. Né? Então, o nosso projeto ele vai basicamente procurar textos fundamentais ou textos importantes que definem cada um desses conceitos. A gente vai procurar esses textos não na antiguidade, mas na modernidade. Depois, lendo esses textos, nós vamos, por uma parte, traduzir esses textos, né, porque tem pouco material sobre isso, tem muito pouco material sobre estética japonesa, principalmente estética filosófica japonesa em português. Então, um dos nossos objetivos é traduzir esses textos, né, que explicam de forma clara esses conceitos, por isso que eu chamei o projeto de vocabulário, né, um vocabulário é algo que pesquisadores e estudantes podem consultar, caso necessário. E a outra parte, além da tradução, nós vamos também criar textos, artigos que situem esses conceitos de uma forma mais ampla, ou se explique os desenvolvimentos que eles tiveram na filosofia posterior do Japão, né, tudo para dar um horizonte do que seria a estética japonesa em língua portuguesa. Né? Mas a gente não vai lidar só com textos em japonês, preferencialmente em japonês, mas também em outras línguas, porque outro pressuposto é que é necessário fazer uma crítica a essa estética japonesa como algo particular ou da posse dos japoneses, né? A estética japonesa já não é da posse só dos japoneses. Há vários pesquisadores e pensadores importantes pelo mundo pensando a estética japonesa, e esses textos também vão fazer parte da nossa pesquisa. Então, quem tiver proficiência em inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, serão também bem-vindos, porque nós vamos tentar também, dentro da capacidade linguística de cada um, trabalhar com esses textos em línguas estrangeiras, né, em línguas línguas europeias, né? Então, é basicamente isso, tratar de termos filosóficos da teoria da arte, da estética japonesa, explicá-los e traduzir os principais textos, né, desde os termos antigos até os termos atuais, como kawaii, moe, etc. Né? Então, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois. Obrigado, Diogo. Obrigado. Bom, acho que
eu vou falar, então, e aí acho que dá tempo da professora Neide voltar lá da outra sala e ela fala do dela e a gente consegue já encerrar. Compartilhar aqui, acho que vai ser mais fácil. Então, meu projeto, vou falar bem rápido, porque ele é o mais tradicionalzão, assim, eu acho, é sobre a literatura proletária japonesa, então é um projeto para estudar uma corrente literária, né, uma escola literária. A maioria aqui de vocês é ou foi aluno de letras e sabe muito bem como é que se estuda uma escola literária, não tem nenhuma novidade que eu preciso explicar. O que eu gostaria de apresentar para vocês é o interesse dessa corrente específica, né? Ela é muito pouco estudada fora do Japão, recentemente tem tido mais estudos em língua inglesa, mas ela apresenta algumas características próprias que tornam ela bem diferente das outras da mesma época na literatura japonesa, né? Vocês sabem que a literatura japonesa desse período, de 1920 e 30, que é quando a literatura proletária acontece, era muito fechada em certas claques, em certos grupinhos, assim, de os seguidores de Akutagawa, os seguidores de Tanizaki, os seguidores de não sei quem, e ficavam com umas briguinhas, assim, meio, às vezes, sem sentido, e a literatura proletária japonesa, ela busca romper com isso, né, em vários sentidos. Um sentido é que ela não quer ficar aqui, ali, naquele mundo literário japonês apenas, mas ela está olhando o mundo, né, ela está querendo conversar com a literatura de esquerda do mundo todo que estava se colocando naquele momento. Vocês podem pensar, por exemplo, o romance de 30 no Brasil, um dos romances, uma época do romance brasileiro bem politizada. No Japão também acontece isso, nos Estados Unidos também, na Inglaterra, na França, na Coreia. Tem uma literatura que quer dialogar com as outras literaturas dos vários países, e não só com o mundo literário japonês. Ela também se expande assim para fora das áreas tradicionais da literatura japonesa, porque ela quer, pelo seu próprio assunto, pela sua própria orientação ideológica, envolver literatura, arte e política, né? Os textos teóricos que que os autores de literatura proletária fizeram nessa época sobre a importância de ter um componente... Acho que tem alguém querendo entrar na reunião. Espera aí que eu preciso sair da tela. Onde que vocês estão, meu Deus? Aqui. Me perdi. Esse componente político da arte se torna essencial para eles, o que também os diferencia muito, né, das outras escolas, né, o idealistas, né, os sensorialistas do mesmo período. Então, uma outra maneira que essa corrente se diferencia das outras no período. E também o espaço que essa corrente deu para escritoras mulheres, né, geralmente nesses circuitos literários, muitas vezes elas não eram tão bem-vindas assim, mas no movimento e literatura proletária japonesa, a gente tem um grande rol de mulheres que escreviam, né, e seria interessante estudá-las e trazê-las para o Brasil. Então, a ideia do projeto em primeiro lugar, criar um panorama histórico da literatura proletária japonesa dentro do seu contexto maior de importação de ideias políticas ocidentais e movimentos sociais. O que quer dizer isso? Essa literatura proletária só se forma principalmente porque há uma importação de ideias políticas do Ocidente, a gente tem data para isso começar, né, do Meiji para frente, então a gente consegue traçar essa história muito bem, é muito interessante ver como essas ideias vão entrando no Japão, e também ver a criação dos movimentos sociais modernos japoneses, movimentos trabalhistas, né, os primeiros sindicatos. O Japão é muito precoce na formação de sindicatos, no mundo das primeiras greves, as primeiras teorias marxistas aplicadas ao contexto japonês mesmo, né, econômico. Então, traçar esse panorama é uma das frentes do trabalho. A outra é a tradução e comentário de textos essenciais da escola. Então, a gente tem tanto textos ficcionais, são contos, basicamente, a literatura proletária é mais conto e poesia do que romance. Então, traduzir alguns contos, traduzir textos teóricos, que eles fizeram bastante, como eu disse, né, com a ideia de literatura e política. E por fim, também trabalhar esses textos literários, né, criar um arcabouço de metodologias, de análise, né, desses textos, ler bastante coisa, aí sim, como o professor Diogo falou, né, em inglês, em português, em outras línguas, para trazer ferramentas de análise desses textos, né, para que a gente possa botar esses textos em diálogo com outros.
o objetivo final do projeto foi uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar lá no começo da apresentação geral, mas cada um dos grupos aqui que estão sendo montados, a ideia, né, lá que eu, a Neide, todo mundo começou é fazer pequenos fascículos, né, que reúnam os textos produzidos sobre cada tema. Então, o objetivo final do projeto é fazer, então, essa elaboração de textos de profundidade variada, né, textos introdutórios, textos panorâmicos, mas também textos analíticos, e fazer esse pequeno fascículo, né, sobre literatura japonesa proletária, e poder publicar isso, né, tem um cronograma também, que está disponível para vocês, vai ficar disponível para vocês naquele site, mas a ideia é essa, então eu acho que não tem nenhum mistério aqui nesse projeto, talvez seja bem familiar para vocês, então não vou falar muito. E aí a gente já pode passar para a última apresentação, que é a da Neide Sensei, que está aqui. Ok. Só ativar o microfone. Sim. Bom, então, boa noite a todos, a quem eu não vi. Eu sou a Neide, tenho também um projeto aqui, mas que talvez ele possa ser modificado ainda por conta do que eu acredito que vocês vão perceber. Ele tem muitas confluências, tanto com o projeto da professora Lilian, quanto do professor Andrei, e também do Diogo, né? Então, nós até conversamos antes, mas preferimos manter dessa maneira, para que depois a gente pudesse conversar, né? Então, no meu foco, que não é um foco tão estreito, seria as concepções estéticas da visão, né, da natureza japonesa. Então, é uma preocupação que eu tenho há muito tempo, essa coisa de Nihon no Shizenka, porque ela aparece em tudo, né? Tem o aspecto um pouco mais ficcional, mas tem também aquele que é muito próximo do nosso cotidiano, e principalmente dos japoneses, desde as épocas antigas até as atuais, né? Então, existe essa questão também do Nihonjin no Biishiki, que seria essa consciência estética dos japoneses, e que precisaria, talvez, realmente ser muito estudada. E daí, talvez, essa confluência das ideias, né, de nós quatro, porque realmente cada um está pensando um pouquinho mais por um lado diferente, mas o que eu percebo muito mais seria nesse aspecto do que é observável a partir desde a literatura clássica japonesa até a moderna contemporânea. É claro que nós vamos ter que fazer um recorte, mas, em princípio, a minha ideia é usar trabalhos que falem sobre esses dois aspectos primeiros aqui, né? E também partindo principalmente do que é possível já extrair desde a literatura japonesa, a história da literatura japonesa, a história do pensamento japonês e a história da cultura japonesa, que em geral tem publicações todas em separado, mas que muitas vezes a gente vê que está falando quase a mesma coisa, né? Não é lá o trabalho do Humberto Eco, mas então nós temos esses aspectos aqui, né? Eu vou interromper um pouquinho a apresentação, porque tem a parte do projeto, né, que foi escrita, e que, efetivamente, eu realmente não consigo falar tudo só de cabeça. É muito, muito assunto, eu não queria me perder, né? Então, nós temos aqui esse projeto para 2022, e a justificativa seria um pouco isso. Nós encontramos essa questão, né, da visão da natureza em praticamente tudo que nós lemos. Isso eu venho observando já há muito tempo, tenho trabalhado um pouquinho, vários alunos que também percebem isso e querem trabalhar, né? Então, acho que são questões, uma série de questões muito complexas, porque realmente não existe, principalmente, essa definição clara do que é o pensamento japonês, e os nossos trabalhos começaram com isso, nesses últimos 2 anos, eu acho, né, professor João? Mas que vai direcionar esses aspectos todos ligados a essas tendências, né, essas propensões recorrentes que a gente vai observando ao longo da história do Japão, né, e como eu disse, nas obras literárias, que tem sido o grande repositório dessas ideias, dos gostos, da mentalidade japonesa, e que precisa realmente de muita pesquisa, né? Então, eu acho que, em princípio, nós pensamos em utilizar as fontes bibliográficas japonesas, mas sem, assim, menosprezar, muito pelo contrário, né? Valorizar as que nós já temos em outras línguas ocidentais e
justamente pelo motivo de não termos praticamente nada publicado em português. Então, nós vamos fazer uma ampla pesquisa, um mapeamento histórico, podemos fazer temas específicos com recortes temporais. Então, quer dizer, temos, assim, esse escopo muito grande, né? E que vai poder ou não ser recortado, dependendo da quantidade de pessoas e dos interesses, né? Mas nós temos, obviamente, essa questão aqui, né, de muitas vezes o que é um estereótipo. Então, talvez sair um pouco desses estereótipos para pensar nessas concepções estéticas, não como uma fabricação cultural, mas talvez algo que realmente nós consigamos aprender e conseguir passar isso para frente, né? A gente sabe que na culinária nós vemos muitos desses aspectos da natureza, mas obviamente vamos ter que fazer vários recortes, né? Mas o objetivo, então, principal seria identificar essa concepção de natureza, entendida principalmente como esses elementos concretos, né? E quando eu digo elementos concretos, eu estou pensando na flor, nos pássaros, né? Essa coisa toda da fauna e da flora, mas também das paisagens, dos sentimentos que estão ligados a várias localidades do Japão, e isso em comparação com esses elementos conceituais. Porque nessas produções artístico-literárias, e não só literárias, mas artísticas, como acho que o professor Andrei mencionou, né? Nós temos muitas questões ligadas a esse pensamento japonês, né? Então, teremos que ter subtemas, e foi essa também a intenção de criar um grupo grande, para que cada um pudesse agregar pessoas que tivessem interesses semelhantes para poder trabalhar e conseguirmos publicar, como o professor João falou agora também, pequenos fascículos ou pequenos livros, publicando em artigos, mas principalmente também fazendo uma divulgação por meio de eventos, como coloquei lá na apresentação, ora fazendo eventos dentro do grupo, internamente, para discussões que possam aprofundar todas essas questões, verificar os caminhos que nós estamos percorrendo, né? Se eles poderiam ser confluências ou realmente podem seguir caminhos separados, mas, de qualquer maneira, a metodologia é basicamente bibliográfica, né? Então, podemos fazer esse levantamento do que temos em português, né, até o presente, depois fazer também algumas incursões por essa bibliografia existente em outras línguas, mas, obviamente, nos pautarmos, talvez, de uma maneira um pouco mais consistente, nos textos em japonês. E por isso que nós estávamos pedindo essa proficiência, mas sem dúvida, como disse o professor Diogo também, né, nós temos essa questão de considerar tudo que nós temos já produzido, porque vai ser realmente muito, muito benéfico para os nossos trabalhos. Então, em princípio, depois de feito esse recorte, porque nós pretendemos organizar um pouquinho melhor isso com as pessoas que vão se reunir em torno ao interesse de um dos projetos e discutirmos melhor, né? Então, temos aqui, pelo menos na minha cabeça, esse total de 24 meses, né, a partir de fevereiro, mais ou menos, e tentar concluir isso por volta de 2024, prevendo um pouco de atrasos, né, até meados de 2024. E essa formação, então, de equipe aqui, mais 6 meses iniciais só para levantamento bibliográfico e esse mapeamento, que vai ser, claro, né, um processo contínuo até o final. Então, nós temos aqui 3 meses para discussões gerais também, né, mensais, provavelmente, mas vamos combinar bem com os grupos. Por isso que nós falamos quanto tempo nós temos para disponibilizar para esse projeto mensal, quinzenal, né, semanal, e para que a gente possa organizar bem essa divisão dos trabalhos também, né? Depois, mais 3 meses para a produção de materiais iniciais, aí fazemos essas apresentações e seminários internos, discussões, e para finalmente, né, fazer essa preparação para apresentação dentro do grupo de pesquisa, e se a gente conseguir, uma divulgação externa, com um mini evento do grupo de pesquisa como um todo. E aí, talvez, juntando a linha de pesquisa, que é de tradução linguística e cultural, né? Depois nós faríamos 6 meses, talvez, para a preparação e publicação de materiais, né, em forma de artigos, fazer seminários também, e esse resultado final, em forma de um relatório, né, que eu daria preferência para lançamento de livros, né, ou na forma desses fascículos, como nós
já tínhamos na concepção inicial, desde que iniciamos os nossos estudos, como grupo de estudos ainda, em meados de 2019. Então, de lá para cá, nós temos desenvolvido alguns trabalhos mais em conjunto, e agora a gente resolveu, assim, meio que se separar para atacarmos mais temas, né, em muitas outras questões. Então, eu acho que tem essas questões aqui que vocês estão muito habituados a ouvir, como, por exemplo, né, Setsugetsuka, e no Shikacho, que a gente vê até em nomes aí de, sei lá, o grupo lá do anime, mangá, do Naruto, por exemplo, são coisas que vão aparecendo em tudo quanto é lugar. Mas a gente sabe que vem de uma tradição chinesa, tem todo o aspecto que vai ser aculturado no Japão, transformado, adaptado, mas que vai também ter uma continuidade grande. Então, conseguir ter, assim, alguns materiais que possam trazer uma visibilidade maior para algumas dessas questões, porque o grupo vai começar com esses projetos iniciais, mas, obviamente, a intenção é que ele continue, né? Encerra um projeto, começa outro, e assim nós vamos caminhando, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para compartilhar com vocês neste momento, né? E agora eu acho que podemos entrar nas discussões, se vocês quiserem perguntar para as diversas pessoas. Somente a professora Lília, né, teve que ir para a aula, sempre temos pessoas que não podem participar. Eu acho até muito feliz que estejam tantas pessoas aqui reunidas, agradeço muito a presença e interesse de todos. No outro grupo também, a professora Débora, que tinha um projeto de tradução de poesia, né, ou de poemas, não pode estar conosco também neste momento, e aí o Pedro está fazendo o favor de apresentar lá. Então, temos aqui um pouco dessas questões, mas eu acho que em relação ao que a professora Lilian disse, né, depois será possível conversar com ela, né? Então, eu pediria, então, inicialmente, que vocês se concentrassem em perguntar aos professores que estão aqui, presentes, e caso vocês também queiram conversar entre si, fiquem à vontade. Eu vou deixar essa mediação com o João, né, João? E aí depois eu só volto para fazer um pequeno encerramento, mais a título de agradecimento, tá bom? Ok, então, obrigado, Neide, pela apresentação. Vamos passar, então, para as perguntas ou dúvidas, inquietações. Tá, vai ser no chat, né? Então, o Rodney tem duas perguntas. A primeira é para a professora Neide mesmo. Não, entendi que é para o Diogo, né? Que ele gostou, para o senhor Diogo, o Rodney está perguntando que ele gostou do seu projeto, mas ele está em dúvida sobre o meio em que esse léxico será disponibilizado após ou durante a pesquisa, se você falou sobre isso. Só respondendo a segunda pergunta que o Rodney fez sobre o negócio dos formulários, é que acho que não abriu ainda, por isso que aparece como expirado, depois que abre. Ok, então, sobre o meio de ser disponibilizado, bem, isso talvez seja para depois que o projeto estiver finalizado. Eu não pensei, eu pensei talvez em alguma publicação. Na verdade, quando eu bolei o projeto, eu tinha muito em mente o que talvez muitos de vocês conheçam, aquele livro do Michael Maher, aqueles dois livros, Japanese Aesthetics. Então, seria algo muito parecido. Dependendo do número de pessoas que participarem e do quão bem ou quão rápido nós trabalhemos, nós podemos até pensar a publicação de um livro ou de um fascículo, ou, roubando um pouco a ideia do professor Andrei, nós podemos até fazer um léxico desse online, né, com os verbetes, né, cada conceito seria um verbete, né, se eu entendi bem, se você queria saber como a gente encontrar esses textos, bem, eu tenho vários.
A gente começaria pelos que eu tenho aqui, nós dividiríamos os textos, cada um leria e procuraria através da bibliografia, né, de cada um desses textos, outros que interessassem, e por aí vai. E obrigado por querer participar. O formulário, então, tá aberto já, Neide? Se é isso? Tá ótimo, então. Então tá o link aí para quem quiser, para vocês, né, irem lá preenchendo. Mas ele vai ficar aberto até o dia 10, né? Foi o que você disse, né? Mais alguém? Quem mais gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, não entendeu o funcionamento, o propósito, a direção, qualquer coisa, pode tirar a dúvida agora. Oi, eu vou tirar então a dúvida que eu acabei de abrir, o formulário, e o número de propostas faladas e o número de propostas no formulário divergem. Acho que no formulário tem 5, foram mais que 5. Não sei, acho que pode ser meio difícil achar algumas, não sei. Porque né, enfim, acho que é isso. Acho que no formulário tem 5. Foram acho que 8, né? 8. Eu e a Neide Sensei vamos rever, eu não tinha visto ainda, estou vendo agora, o formulário realmente tem só 5, né? É verdade, Fábio. Ainda bem que você olhou melhor. É que, na verdade, nós tínhamos a intenção de juntar esses 4 projetos, né? E depois nos bifurcarmos ou nos separarmos de acordo com os interesses. Mas eu resolvi pedir a todos que apresentassem os seus projetos, porque efetivamente cada um escreveu já há muito tempo esse projeto, né? E quando nós conversamos na segunda-feira, nós separamos que eles têm confluências, obviamente, né? Não tem como não ter, mas que daria para trabalhar em separado, né? Então, eu pediria que vocês aguardassem um pouquinho, mas o link vai ser esse mesmo, a gente só vai reformular ali. E como eu sou um pouco avessa a essas tecnologias, a Daniela Montano, que está me auxiliando na confecção desses formulários, eu vou pedir para ela fazer essas alterações. E como ela é rapidinha, ela fez várias alterações agora do grupo lá de tradução. Então, vou pedir para ela fazer já, e eu acho que ainda hoje à noite já vai estar disponível. Mas vocês têm um tempinho, né? Até o dia 10 para pensar, verificar o que realmente vocês querem, tá bom? Mas eu já vou lá pedindo para ela. Muito obrigada. É que eu acho que a minha dúvida também é um pouco a do Rafael, né? Assim, pensando, acho que em interesses atuais de pesquisa, né? Assim, com a divisão principalmente dessa coisa da natureza, assim, se essas, né, como isso se encaixava no geral, né? E para tirar dúvidas sobre as coisas da Lilian, tem que perguntar para a gente manda para ela por e-mail, como que a gente faz? Acho que sim, acho que pode ser diretamente com ela, né? Eu acho que pode ser sim. Eu estou aqui falando com a Daniela pelo WhatsApp. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que pode ser sim, né? No finalzinho aqui, acho que a gente coloca o contato também com os professores, tá bom? Acho que através daquele site também, né, que o Andrei tá providenciando, também é um jeito, né? Uhum. Não temos muitas dúvidas, pelo jeito. Foi só falar. Felipe, pode falar. Mas eu acho que tem uma pergunta do Rafael antes, que ele Ah, é? escreveu no chat. Eu não vi. Ah, ok.
é para o professor Diogo e para a Neide. Vocês poderiam ver, então, aí a pergunta e responder para ele. Depois fica o Felipe já na fila. Eu não sei se a professora Neide está... Desculpa, Diogo, Tá se vendo? você puder responder primeiro, eu estou escrevendo aqui para a Dani. Ok. Então, Rafael, não sei qual seria o melhor. Eu acho que seria muito interessante se você tivesse fontes sobre esse assunto, né? Humanidade, tecnologia e natureza na moda. Sem dúvida, a estética japonesa, os conceitos da estética japonesa contemporânea são impossíveis de pensar se a gente não considerar também a moda, né? Mas, para ser sincero, é um campo que eu não domino absolutamente nada. Já o tecnoanimismo é um conceito interessante de se tratar também. Eu acho que é possível pensar a estética japonesa contemporânea como essa fusão entre tecnologia e animismo, mas também eu também não teria grandes informações, né? Se você entrasse, seria para você nos ensinar sobre isso. Eu acho que a Neide Sensei congelou, né? Tô olhando aqui. Acho que... Vamos passar então para o Felipe. A ver a pergunta do Felipe, que fala diretamente do Japão conosco, acordou cedo, portanto, para começar. Né? Oi, gente, boa noite. É uma pergunta para você mesmo, João Sensei. Na sua proposta sobre literatura proletária, eu queria mais entender um pouco mais mesmo, para poder decidir mais que linha que eu vou tentar seguir. Quando você fala de literatura proletária, é mais esse conceito mais fechado, desenvolvido no Japão, de literatura proletária mesmo, ou é alguma coisa que se pode expandir em uma discussão mais teórica do que seria realmente essa literatura proletariada no Japão da época? E se for para esse lado, mesmo que vá para esse lado, tem esse espaço para desenvolvimento no projeto que você está pensando em desenvolver, ou é alguma coisa mais de estudo de gênero mesmo, como o senhor falou, né? Como eu fiquei um pouco em dúvida de como essa literatura, esse conceito de gênero, de literatura proletariada, vai ser meio tratado assim. Se pudesse falar um pouquinho sobre só. Obrigado. Claro, Felipe, obrigado a você. Não, ótima pergunta. Isso é um tópico central da pesquisa. Existe tanto a literatura proletária japonesa como uma corrente fechadinha, com quase data de começo e fim, né? Mas também existe o sentido mais amplo, de qualquer literatura que lide com as questões dos trabalhadores, né, da condição trabalhadora, e isso expande para não só os escritores que se identificavam com essa corrente, mas outros de outras épocas, e de outras vertentes. Então, sim, é para abarcar tudo, ajudar nessa, não definição, né, mas ajudar a entender melhor o que faz um texto ser lido dessa forma. É bem amplo, né? Ela pode, geralmente a literatura proletária, a escola mesmo, ela considera que tem antecedentes muito difusos, que começa já lá no século XIX mesmo, com um romance de crítica social ali, e vai pegando poesia, né, do Shikawata Kuboko, textos da Miyamoto Yuriko, lá ainda de 1900 e bolinha, até chegar mesmo numa escola. Quando a gente fala da escola mesmo, a gente está falando daquela escola que produziu algumas revistas declaradamente marxistas sobre de literatura e discussão teórica de proletária,
mas a gente precisa realmente expandir para todas as outras áreas, né, onde isso apareceu. Então, há muito espaço, sim, isso é um tema central. Entendi. Obrigado, professor. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fui ler no chat se tinha alguma coisa. Conseguiu voltar? Eu tinha caído, mas eu estava ouvindo até um bom tempo vocês. Né? Tá ok. A gente estava esperando não sei se você quer falar alguma coisa para a pergunta do Rafael. Então, eu perdi as mensagens quando eu caí e voltei. Mas, ouvindo o que o Diogo estava respondendo, né, essa questão de trabalhar com esses aspectos da tecnologia, né, se eu estiver falando abobrinha, você me corrija, Rafael, porque eu peguei parcialmente, perdi a mensagem. Então, eu acho que nós temos muitas questões a serem trabalhadas, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a gente precisa trabalhar, talvez, com aquilo que já está mais consolidado e que vem lá do passado. Por isso, essa insistência, talvez até é muito chata, eu diria, de começar pelo que nós temos, com mais bibliografia, com mais estudos, para que a gente também não se perca, né? E depois disso, um pouco mais apresentado, que nós já deveríamos ter tudo isso pronto, talvez, né? Algo que não foi trabalhado por vários motivos, né? Então, acho que agora que os estudos japoneses vão começar a crescer, e principalmente com a contribuição de todos que estão aqui, né? Não só dessas pessoas que se propuseram a liderar neste momento esses grupos, mas que, inclusive, nós queremos que vocês sejam esses líderes daqui a alguns anos, né? Então, pensando nisso também, eu acho mais interessante que nós tentemos fazer aquilo que realmente falta dentro da literatura, né, dos estudos japoneses, desse pensamento japonês, aqui no Brasil, e depois a gente começa a atacar essas coisas mais novas e que ainda estão em muita discussão, em muita transformação, eu diria, né? Então, se eu entendi bem, a minha recomendação ou sugestão seria nesse sentido. Embora a gente tenha muito interesse, né? Eu até mesmo falei, Naruto já está meio velho, mas enfim, né? Nós vemos isso a todo momento. Minha neta fica mostrando, Bá, ela me chama de Bá, né? Bá, vem ver isso aqui, tem Rakugo. Ela não sabia nem o que era Rakugo, eu nunca tinha falado para ela, né? E ela falou assim, tem um negócio japonês aqui bem, bem esquisitinho, mas ela acha interessante, né? Pois é, vamos trabalhar isso, né? E depois tinha lá um outro que tocava mais shamisen, eu falei, mas a Bá gosta mais de Kotô, né? Mas não tem problema que goste-se de shamisen. Então, eu acho que são muitos aspectos que a gente tem para trabalhar e nem dando uma tarefinha para cada um de vocês aqui, a gente está com... Agora caíram, né? Acho que algumas pessoas já saíram, já dos projetos, né? Estávamos 40 pessoas, pelo menos. Se a gente der um tema para cada um desenvolver, ainda vai faltar gente para fazer, né? Então, eu não sei, né? Mas eu acho que, Rafael, tudo é muito bem-vindo, mas não sei, acho que seria interessante a gente se organizar nesse sentido. Queria ouvir você se era isso, não sei. Quer dizer, eu não respondi a sua pergunta, mas eu estou dando uma sugestão. Então, eu estou no final do mestrado, né? Estou prestes a defender, e a minha dissertação é centrada nisso, porque o designer que eu estudo, ele coloca essas questões que puxam para a tradição, então ele coloca noções budistas, shintoístas, dentro da coleção, mas sempre atravessadas por esse viés de tecnologia. Então, eu concordo com a Sensei, é super interessante, a gente tem que resgatar algumas coisas que são de outros períodos mais antigos, para tentar entender. Eu só queria, a minha dúvida vai mais no sentido em qual das duas propostas se encaixa melhor essa discussão, como eu posso dizer? Porque, pelo que eu entendi, mais ou menos o professor Diego está mais interessado nessa questão da tradução e comentários críticos em relação à estética, né? E a professora Neide Sensei está mais interessada nessa discussão da visão e da consciência estética no Japão a partir de uma revisão de fontes consolidadas. Então, eu queria só entender onde que eu vou poder ajudar e me desenvolver melhor, assim.
dentro dessa temática. Bom, como eu disse, eventualmente nós iríamos juntar, né, Uhum. alguns grupos, mas eu não sei até que ponto. Acho que teríamos que esperar um pouquinho para discutir, né? Não sei se o Diogo tem alguma ideia. Inclusive, eu e o Diogo montamos uma disciplina para pós, né, que nós dois vamos oferecer juntos. Não sabemos, estamos pensando no semestre que vem, mas não sei ainda direito, mas a gente vai trabalhar ainda com os conceitos clássicos, né, Diogo? Sim, sim. Grande parte vão ser os conceitos clássicos, né? Entendi. Rafael, acho que a gente não tem a sua resposta ainda. A gente vai conversando. Isso, exato. Vamos pensar também. Bom, a gente está chegando próximo do horário de terminar, então se quiserem aproveitar para fazer uma pergunta, agora é a hora. Acho que parece que não, né? Tem alguma coisa aqui no chat. Alô? Alô, quem está falando? Aqui é... Gabriel. Meu microfone eu estava falando, meu microfone tinha dado pau, né? Eu fui arrumar ele. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho para a professora Janete. Primeiro, agradecer, porque eu achei o tema muito interessante e como uma pessoa que, bem, já tentei estudar animação aqui no Brasil, aqui em Brasília, é muito complicado, né? Porque normalmente as pessoas não levam a sério e a gente tem muito pouca bibliografia em português, então a gente tem que recorrer muito ao inglês, etc. Então, achei a proposta muito interessante. E eu queria perguntar, eu vi que você citou ali, em questão dos artistas da animação, né? O Isao Takahata e o Osamu Tezuka. Eu queria perguntar se a sua proposta vai focar mesmo nesses artistas ou se você pretende expandir essa questão aí dos artistas que você vai trabalhar, etc. Só isso mesmo, obrigado. Você está mutado. Obrigada, Gabriel, pela pergunta. A ideia básica é trabalhar só com esses dois, porque se você for ver quem veio depois, até o próprio Miyazaki também alega influências do Tezuka, eles todos têm influência, ou muitos se influenciam, o Miyazaki se influenciou pelo Takahata, outras pessoas se influenciaram pelo Miyazaki, e assim vai a corrente, a mesma coisa do Tezuka. Então, eu acho que a ideia é trabalhar só com esses dois e deixar que com quem vai trabalhar com animação, outros diretores, Makoto Shinkai, Iwasa e tal, essa extrapolação, porque senão não dá, é muita gente, né? Então, eu coloquei só esses dois. A priori, seria só o Takahata, que é o que o Kato menciona. Mas eu achei que, baseado por causa dessas duas produções do Buda e do Tetsuo Atomo, interessante fazer também não deixar só dessa animação mais contemporânea, pegar uma coisa mais de início também para estruturar como o Tezuka pegou essa, inclusive porque era uma pessoa que gostava muito de inseto, então essa relação com a natureza do Tezuka era muito importante, era muito interessante. Ele teve muitas influências externas, então os dois podem exemplificar bem essa absorção da estética japonesa e do exterior também, como elas se mixaram para trazer essa qualidade da animação contemporânea. A priori, eu gostaria de trabalhar só com esses dois e, a partir daí, deixar com que as pessoas que vão trabalhar com isso, teoricamente, depois, possam fazer as suas próprias extrapolações. Respondi isso a pergunta? Respondeu. Muito obrigado. E aí, Neide Sensei, acho que a gente já pode caminhar para o final. Não sei se parece que todo mundo já perguntou o que queria. Acho que sim. Acho que sim, né? Tem um comentário aqui do Rodinei,
Não sei se ele quer falar. A gravação, eu acho que vai para a Neide Sensei, né? Porque ela que é como chama? Que Eu que organizadora. abri, né? Eu que abri, então acho que sim. Uhum. Ah, quando a gente quer encerrar, aí começa a aparecer gente. Boa noite. Opa. É o Bruno? Sim. Ok, cadê você? Ah, ok. Então, eu gostei muito de todos os projetos, eu meio que ainda estou me decidindo no que eu vou fazer, mas a minha pergunta é uma coisa mais ansiosa do que nunca, assim. Eu queria saber como seria o processo, vamos dizer assim, o processo de seleção para conseguir entrar num grupo, o que teria, o que se levaria em conta, que tipo de coisa se levaria em conta, porque eu tô meio querendo entrar, mas o que eles vão estar, de certa forma, cobrando para poder entrar, enfim, esse tipo de coisa. Não sei. Bom, eu não sei se todos estavam no início, que eu fiz uma apresentação assim ultra rápida, acho que não demorou nem 10 minutos, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que naquela carta convite que vocês receberam, eu achei que estava claro, né? Eu até falei com o pessoal lá da tradução que parece que nós estamos, assim, pedindo um rigor muito grande, né? Então, eu acho que eu mostraria esses slides finais aqui. Nossa, não estou conseguindo. Ah, também, né? Aqui. Não sei qual deles que era, que eu apresentei. Tá vendo? São poucos slides. Então, nós colocamos como requisitos boa redação em português, essa proficiência em língua japonesa superior ou equivalente ao N3, pensando naqueles aspectos. Obviamente, as outras línguas estrangeiras são muito bem-vindas, como já foi dito, né? E esse equivalente ao N3, como eu falei lá no início, seria no sentido de realmente já conseguir começar a ler meio que autonomamente, né? Mas pensando na formação das pessoas que querem se integrar aos nossos projetos, poder-se-ia também pensar em termos de começar a estudar junto e até aprimorar o japonês a partir da participação, né? Então, é uma coisa rígida, mas ao mesmo tempo também não, né? Porque eu acho que depois da formação dos grupos, porque nós não temos noção de quantas pessoas vão aderir a qual, só saberemos isso no dia 10 de dezembro, então, o que nós temos pedido seria essa disponibilidade de horário e interesse compatível, né? Interesse no sentido de participar realmente das reuniões, das discussões, das apresentações em termos de evento e, se possível, também finalizar com a escrita de um artigo, ou dos fascículos, ou do livro, o que for decidido. Então, seria realmente nesse sentido. E depois, né, o que está lá no formulário, que é essa questão aqui bem simples mesmo. Depois nós vamos pedir, eu acho que CPF, endereço, uma série de outras questões aí para incluí-los no grupo de pesquisa. Agora, a carta de intenção também seria no sentido de vocês projetarem para vocês mesmos as horas semanais, quinzenais, né, ou mensais, porque o grupo vai ter uma dinâmica diferente, cada grupo acho que vai ter essa diferença, né, e uma autonomia também para administrar os seus horários. Mas eu acho que o interessante seria tentar cumprir o projeto inicial que vocês fecharem em termos de cada grupo, e depois, então, verificar. Mas se você não tem nem uma horinha ou 2 horinhas por semana para se dedicar a esse projeto, eu não sei se fica viável a participação, não sei. Aí eu acho que cada um sabe melhor sobre a sua própria vida, mas nós gostaríamos de um compromisso um pouco maior nesse sentido,
até para não atrapalhar o andamento das pesquisas e essas outras questões que eu acho que são muito importantes. Aí a Janete saiu, né? Acho que nem falei com ela, mas eu falo Muito pelo obrigado, WhatsApp. professora. Então é nesse sentido, tá bom? Porque eu acho que senão um segura o outro e nós não avançamos, né? Seria mais nesse sentido, de realmente ter uma união, uma coesão do grupo, ok? Mas nada que a gente queira ter, assim também, né? Pegar vocês e falar assim, não, daqui você não sai, você só fica aqui, né? Eu acho que meio que em tom de brincadeira, mas é uma coisa séria, porque envolve muitas pessoas. Né? Obrigada pela compreensão. Obrigado. Bom, estamos chegando às 8h30, né? Como a gente começou às 6h30, acho que já está num horário bom para terminarmos, né? As outras perguntas podem ser encaminhadas por e-mail, a gente disponibiliza de algum jeito aí o e-mail de todo mundo, e quem tiver interesse de conversar diretamente com um dos proponentes dos temas, pode mandar esse e-mail, então, né? Acho que eu agradeço, então, a professora Neide, principalmente, pelo enorme trabalho de organização de tudo isso, aos proponentes que se disponibilizaram aqui a apresentar, e aos alunos pelo interesse, né, em participar disso. Muito obrigado a todos, bom descanso, e a gente está aguardando aí as respostas de vocês. Tá. Boa noite, então. Tá? Obrigado, Neide, obrigado, Gel. Tá? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, então. A gente vai se falando. Obrigado. Até mais. Boa Obrigado, noite para todo mundo. professores. Boa noite a todos. Os 3 mas.